Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Cíntia Donato, diretora jurídica da Future Climate. Bem-vinda. Obrigada. Comigo na bancada está Suelen Pedroso, advogada e professora da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Cíntia, nos conta o que é Future Climate, por favor. Vamos lá. A Future Climate ela é uma empresa focada em soluções climáticas. A gente diz que a gente é um one-stop shop do mundo climático, de todo o setor, porque a gente consegue abranger as mais diversas áreas. Então, desde consultorias, a educação, a desenvolvimento de projetos, uma parte de investments, entre outros. Assim, a gente tenta alcançar todas as vertentes possíveis, né? Então, acho que, em poucas palavras, eu diria que a Future Climate é esse cenário de one-stop shop dentro do mundo das mudanças climáticas, né? Do setor climático. Que fascinante, eu não sabia que existia isso. Conta a história, como começou, quem começou, quantos são? Eu tinha um monte de perguntas. Ótimo, muito legal, vamos lá. A Future Climate ela foi idealizada por duas pessoas. Um deles é o Fábio Galindo, que ele tem um background muito de compliance, ele já foi também do Ministério Público, teve uma mudança de vida, atuou dentro de uma companhia de saneamento e decidiu mudar, preciso investir no mundo, em sustentabilidade, e ele foi buscar qual agenda que seria a mais adequada, e as mudanças climáticas é o que está trazendo o nosso grande senso de urgência, né, e de emergência. Então, ele buscou executivos, pessoas que tinham um background bastante consolidado na área, porque isso foi em 2021. Em 2021, o mercado de carbono, que foi a primeira ferramenta que ele ouviu falar que tinha mais solidez e liquidez mesmo, né, dentro do cenário de mudanças climáticas. Então, ele foi buscar executivos que tinham um background grande para não entrar no mercado com algum caráter de estamos despreparados. Não, estamos muito bem preparados. Então, o início da empresa foi pequeno, mas forte. Vendendo créditos de carbono. Desenvolvendo projetos para a venda. Tá. Um projeto de carbono, ele leva quase 2 anos para começar a gerar os créditos. Então, os nossos projetos que a gente começou a desenvolver lá em 2022, né, finalzinho de 21, início de 22, estão gerando os frutos agora. Tá. Então, para essa agenda que lá no início era uma agenda mais prioritária, hoje em dia a gente passou por algumas mudanças de estratégia, temos as agendas de consultoria, de consultancy, de investimentos também bastante fortes, mas essa agenda, hoje a gente está começando a colher os frutos. Então, a empresa surgiu, começou pequena, um pouco da nossa trilha. Em janeiro de 22, eu posso dizer que a gente tinha uma equipe de 10, 15 pessoas. Em julho de 22, a gente já tinha 70, 80 pessoas. Ô, louco, e aí a gente mantém esse número número de 100 pessoas até hoje. A gente encontrou aqui uma equipe que consegue abarcar todas essas ferramentas, todas essas frentes de atuação que a gente tem hoje. E eu estou pensando aqui, como que é o encontro das empresas procurando a sua empresa? Geralmente é porque já houve algum tipo de problema, né, a cobrança do mercado em relação à questão da sustentabilidade, ou é um mecanismo já preventivo? O que funciona mais na prática? Assim? Ótima sua pergunta. A gente tem alguns perfis daqueles que procuram a gente. Dois perfis principais são, o primeiro, empresas impulsionadas pelas pressões do próprio mercado, de ter que se posicionar dentro da agenda de sustentabilidade. Então, a gente tem, nessa área mais de consultoria, empresas que estão em diversos estágios de desenvolvimento dentro da parte de sustentabilidade, jornada climática. Então, empresas estão só iniciando, querendo buscar education, trabalhos de educação para o seu time,
para conseguir estruturar melhor a sua área, depois estruturar inventários, pegada de carbono e depois ter uma agenda mais de risco climático. Você começa com essa consultoria. Isso. Então, as empresas que estão naquele baby steps que a gente fala, elas começam com esses pequenos passos para depois evoluir para como que a gente vai lidar com os riscos climáticos que estão envolvendo a nossa agenda. Bom, inundação, seca, envolve a nossa agenda? Em qual nível? Como que a gente mitiga? Como a gente adapta? Então, tem esses clientes que chegam, primeiro curiosos, falar como que eu entro e como que eu me solidifico. Mas também temos clientes que chegam, olha, já estamos sentindo os efeitos da nossa agenda. Eu preciso saber como que eu meço os riscos, como que eu atuo, lido com isso, o que eu preciso fazer para me adaptar. Então, temos também. E como a gente tem essa área de finance e de projetos, a gente também capta outros tipos de clientes, de pessoas que estão, de empresas que estão olhando para o mundo das mudanças climáticas, não só pensando em adaptação, mitigação, mas também como que eu contribuo. Tem um rol enorme de investidores buscando saber identificar onde investir, como investir. Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, quando a gente fala em mercado de carbono, existe uma certa insegurança. Então, a gente consegue, com todo o nosso conhecimento, identificar, orientar. Então, tem essa parte estrutural bastante interessante. E, por fim, chegam aqueles que querem, de fato, entrar no mercado de carbono, tanto quanto comprador, preciso compensar as minhas emissões, como quero desenvolver um projeto para gerar créditos de carbono, enfim, reduzir emissões e gerar crédito de carbono. Então, tem uma gama bem variada aí de como as pessoas chegam, né, na gente, por quais razões. Cíntia, os créditos de carbono são polêmicos. Tem bastante polêmica. Polêmica em torno deles, da sua eficácia, da desnível em termos de retorno. Você pode falar um pouco desse mercado? Já foi regulamentado? Não, no Brasil não. No Brasil ainda não. Se discute, mas ainda é totalmente voluntário. Exatamente. Né? Tem muita polêmica, eu vou tentar falar alguns pontos que eu entendo que é importante a gente colocar na mesa, que é bacana colocar na mesa. Um dos pontos que é muito questionado é o seguinte: Europa, todos os países desenvolvidos que basearam todo o seu desenvolvimento no petróleo, no consumo de recursos naturais, eles têm a matriz deles de emissões, em grande parte focada em indústria. Quando a gente fala do sul global, Brasil, a gente tem a plataforma SEG do Observatório do Clima, demonstra que eles têm os controles a partir da década de 90. No Brasil, sempre 50% das emissões, na média, é decorrente de mudança de uso do solo, de desmatamento. Então, a gente tem dois cenários. A Europa, os Estados Unidos, eles precisam focar na descarbonização dos seus modos econômicos, né, de desenvolvimento. E eles que não basicamente petróleo, gás, carvão. Isso, perfeito. Obrigada por me complementar. Só que eles não podem ter a compensação de carbono como única ferramenta. Eu não posso, uma petroleira lá do Oriente Médio, falar: não, vou continuar explorando petróleo, não vou investir em novas tecnologias, mas vou ficar compensando com crédito de carbono. Você tem uma agenda que nem é aceita no mercado. Então, se você propõe isso, as outras empresas não te levam tão a sério. Vão falar assim: você precisa focar em tecnologia de descarbonização. Mas, por outro lado, quando a gente fala em metas baseadas na natureza, por exemplo, você precisa focar em reduzir as suas emissões. Vai chegar um determinado momento que não tem. A gente fala que são as emissões líquidas zero. Você não tem como zerar. Em algum momento, você vai ter ali emissões que você vai ter de carbono. Então, você precisa de remoção de emissões. Não necessariamente precisaria do crédito de carbono, mas seria uma ferramenta complementar. Você pode ter créditos de remoção, reflorestamento, por exemplo, tem outros de tecnologia, enfim.
Então, é uma ferramenta complementar para este cenário norte global. Mas quando a gente fala de sul global, a gente está falando de desmatamento como principal fonte de emissões de gás de efeito estufa. Então, você ter um cenário que há um investimento de fora para comprar esses créditos de carbono que são decorrentes de redução de desmatamento, né, de desmatamento evitado, são decorrentes de reflorestamento, é a nossa principal agenda. Então, para alcançar, por exemplo, a nossa meta do Acordo de Paris, uma ferramenta super fácil que faria a gente alcançar as metas de descarbonização é manutenção de floresta em pé. Então, assim, é polêmico, porque tem muitos pontos de vista. Mas, enquanto Brasil, enquanto outros países, né, que têm florestas tropicais, a gente entende que é relevante a manutenção da floresta em pé e o mercado de carbono é uma ferramenta que contribui. Então, ele tem deixado, porque a gente está nesse cenário de emergência climática, na visão dos países desenvolvidos, ele acaba sendo uma ferramenta que está ficando um pouco mais, perdendo de visibilidade, mas ela não está deixando de existir. Nos relatórios de IPCC, ela está presente, mas precisa se entender que a descarbonização dos setores de energia, por exemplo, são prioritários, porque as maiores emissões no mundo. 50% das emissões são basicamente dos Estados Unidos, Europa e China, 50%, mais 50% na verdade. Então, e a base deles é industrialização, é petróleo, é gás. Então, por isso que o mercado de carbono ele acaba ficando pormenorizado ali. Ô, Cíntia, deixa eu te perguntar uma coisa só para não perder, Pode não esquecer. Cíntia, e você acha que a falta de regulamentação, a falta dela, contribui para que essa ferramenta não seja de fato acessória? Porque talvez se regulamentar fica mais fácil transformar isso em, né, colocar no papel que é devido, né, que é de não ser o instrumento principal, talvez. Isso, para o Brasil. Não só o jurídico, mas assim, aqui dá para dizer que a empresa, a gente quer estar acompanhando muito de perto essa agenda dos projetos, né, de lei, para que isso seja regulamentado. O projeto de lei ele vai principalmente trazer o olhar, a atenção de todos os setores para a agenda de descarbonização. E ali ele vai propor um mercado regulado também, né, para as compensações de emissões. Então, tanto na obrigação de redução, quanto na obrigação, não alcançou suas metas, vamos compensar. E traz também mais confiabilidade. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de saber qual projeto de carbono eu devo compensar as emissões, o que eu preciso analisar. Então, você tendo um sistema integrado do governo, que existe essa proposta, né? Você consegue dar direcionamento e clareza e transparência. Não que não tenha no mercado voluntário, isso existe, está cada vez mais alta a régua de integridade, mas dentro do Brasil a gente conseguiria impulsionar, porque só vem para a agenda as pessoas voluntariamente, as empresas voluntariamente, então impulsiona, você vai ter uma obrigação, Sim. É mandatório, e por outro lado, acho que traz confiabilidade. A gente concorda, assim, que precisa andar essa agenda, onde eu acompanho esses PLs há anos, e agora, ainda bem, chegou o momento de olharem para eles e colocarem mais pressão. Então, a sociedade civil precisa colocar pressão mesmo para que isso destrave, né? Conta um pouco mais de Future Climate. Eu não sabia que vocês existiam e é uma falha enorme minha. Ainda bem que estamos aqui. Que ótimo, assim. E eu queria saber, então, uma parte é a venda de crédito e consultoria na área de créditos de carbono. E mudanças climáticas. Isso, qual é o resto do modelo de negócio? Onde essa é a principal fonte de renda? Então, a gente tem algumas. Tá. A gente tinha, lá atrás eu comecei falando de carbono, que foi o que motivou e foi a primeira visão que foi tida dos tomadores de decisão, vamos colocar assim. Mas o mercado de carbono, o mercado climático, ele é extremamente volátil e ele muda muito rápido.
Então, a gente não pode se apoiar em uma única frente, uma única agenda. E, estrategicamente, é necessário que você seja versátil, que você consiga identificar as mudanças e se adaptar com agilidade. Então, hoje, as nossas fontes, vamos dizer assim, elas estão dentro do carbono, mercado de carbono. A gente tem, só em floresta, a gente tem 13 projetos, temos mais de 20 projetos em energia renovável. 13 projetos seus? Projetos, Future Climate com parceiros, Com né? parceiros, Que são os proprietários das áreas, que são os proprietários das usinas, enfim. São 13 projetos em floresta e reflorestamento, né? Então, manutenção de floresta em pé ou reflorestamento. E 28 projetos em energia renovável. Tá. Dentro de consultoria... Que é o quê? Que é etanol de segunda geração, energia solar? Energia solar e energia eólica. Tá, São ok. os dois principais, porque Ok. não tem todo um critério para adequar a metodologia, então basicamente são esses dois modelos. Tem a agenda de biogás, metano, né, que é muito focado em aterros. E dentro de consultoria, todos aqueles produtos que eu comentei com vocês, desde quem está em baby steps até quem está em steps mais evoluídos, então, inclusive usando plataformas de tecnologia para contribuir e permitir uma análise mais aproximada, mais próxima. Não adianta você... Não é que não adianta. Tem empresas que já estão em outro nível. Você não quer uma fotografia do seu inventário do ano anterior. Não, eu quero acompanhar como que a gente está conduzindo o nosso negócio. Explica para a gente o que é inventário. Ah, perfeito. Tá? Quando a empresa ela acorda para observar as suas emissões, ela precisa fazer, de fato, uma análise de como estão todos os setores, todas as áreas. Contabilizar o carbono, né, emitido. Então, um primeiro step é esse, né? Simplesmente você contabilizar. Vocês fazem inventário. Isso. Só que você contabilizar e guardar numa gaveta aquela contabilização de emissões, ela não vai ter grande significado. Uhum. Então, o grande ponto da gente é trabalhar nessa educação e promover os steps posteriores, né? As fases posteriores dessa evolução dentro da consultoria até alcançar a adaptação, resiliência climática dentro das companhias, né? Então, essa é uma agenda super forte. A gente tem grandes clientes aqui no nosso portfólio. Enfim, dentro de outras agendas que também são parte, né, do nosso modelo de negócio. Do nosso modelo de negócio, a parte de investimentos. Então, a gente está estruturando a nossa gestora para direcionar, porque tem muito capital buscando investir na agenda climática e não tem muitos direcionamentos. Então, direcionar isso para empresas que precisam melhorar sua tecnologia para reflorestamento, porque reflorestamento tem toda uma questão de estudo mesmo, tem lugares que dá certo de uma forma, de outra, então são as diversas metodologias. Tem empresas que precisam de investimento para propor tecnologias novas de monitoramento de área, enfim, então são diversas formas. Temos a parte de educação, que a gente já fez algumas parcerias bastante interessantes, educação não só interna da empresa, aqui a gente tem uma agenda regular, né, de education dentro da empresa, que é muito difícil você achar também cursos muito consolidados, bons, fora. Então, a gente tem o conhecimento de casa, a gente divulga, né, propaga isso. Vocês dão cursos? E fora, a gente promove cursos. Dentro das empresas ou para o público? Todas as opções. Tem empresa que nos procuram para desenvolver cursos para a própria empresa. A gente tem parceria, já fizemos parceria, por exemplo, com a Columbia nos Estados Unidos, já fizemos parceria com o IBGC. Columbia e Universidade. Isso, exatamente. Então, essa parte de education. E, por último, aí não é uma agenda que enfim, acho que são essas 4 agendas principais para buscar investir, que são frutos de receita, né? Trazem as receitas. E, por último, tem a parte social, só para completar. Um dos pilares fundamentais da empresa é o investimento social retorno, né? Para as comunidades, para os povos da floresta.
Então, a gente já tem hoje em dia um instituto e está abrindo uma fundação, que vai ser a Climate Foundation. Ela, para estruturar melhor todas essas atividades que a gente já faz, já executa dentro de ações sociais e investimento em ativação de bioeconomia, etc., né? Mas aí em comunidades atingidas diretamente pelas atividades daquelas empresas específicas, por exemplo, não, no geral? Normalmente, para a região onde está ocorrendo o projeto. Então, pega a região do entorno, não só a área do projeto. Se for uma empresa que não tem comunidades dentro, porque a gente tem, quando a gente fala de floresta, a gente também tem população dentro das áreas do projeto. Quando a gente fala de indústria, usinas, né, você não vai ter isso dentro da área, mas aí você tem que fazer todo o suporte na área de entorno. Aí são as atividades mais diversas, né? Educação, saúde, energia, internet, enfim. E Cíntia, você enxerga a educação como diferencial, tanto do ponto de vista de modelo de negócio, quanto do ponto de vista de efeito, né? Porque meio ambiente tem que pensar no mecanismo preventivo, né? O princípio da prevenção, que eu acho que é o mais difícil de inculcar aí na questão de tornar isso de fato efetivo, enfim, protetivo. O que você acha? Acho que o diferencial é a educação a longo prazo, né? Eu sei que a empresa é de 2021, mas acho que vai começar a enxergar isso, né, com o tempo de uma forma mais clara. O que você acha? Com certeza, a gente já tem esse pilar de educação entendido como essencial. Não só na educação ambiental, ali focada em climática, mas toda educação precisa ser apoiada e incentivada. Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, mais críticas elas serão, maior potencial de mudança ela terá. Então, a gente tem, inclusive, um dos nossos valores são as pessoas no centro, não só as pessoas dentro da empresa, como as pessoas fora da empresa. O mundo precisa estar mais conscientizado, precisa estar mais consciente para que a mudança ocorra. A gente está num momento de emergência climática porque não existe esse senso de que, de fato, as coisas precisam mudar, né? Então, a gente entende, sim, que a educação é uma ferramenta essencial. A longo prazo, para agora, para sempre. Cíntia, a Future Climate tem concorrentes no Brasil? Tem? A Future tem, a gente tem. Não tem concorrentes, a gente... que atuem com todas essas frentes em uma única empresa, né, como a gente faz, mas a gente tem empresas consolidadíssimas, né, tanto na parte de consultoria, que eu comentei com vocês. Como os Big Four, por exemplo, ou não? Então, Você não considera... a gente entende mais empresas... McKinsey, Price... eles têm essa agenda, mas quando você fala em mundo climático, são outras empresas que acabam sendo faladas, né? Por exemplo, a Way Carbon, por exemplo, a Carbon Next. A Carbon Next é concorrente? Ela desenvolve projetos de carbono, então a atuação deles é Eu conheço bem a Carbon Next. A Janaína, legal. Sim. Bacana, ela é ótima. Então, só que o foco deles é exclusivamente mercado de carbono. A Way Carbon, eles até têm desenvolvimento de projetos, mas eles têm eles nasceram, o grande forte deles é consultoria. Então, a gente tem, obviamente, concorrentes, isso é bom para o mercado, a gente gosta. Enfim, mas a gente entende que a gente tem alguns diferenciais que conseguem trazer algum destaque aí nesse mercado. Muito bom. Cíntia, muito obrigado. Adorei conhecer um pouco da Future Climate e eu vou pedir para você voltar em breve para nos atualizar, que tanto eu como vocês sabemos, com a Suelen, que isso muda de 6 em 6 meses. Né? É outro mundo. A cada 6 meses. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço o convite.